Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Eu vou começar o programa de hoje mandando um boa noite especial aos meus amigos Jefferson e Wilson. Eles são garagistas lá do Via Verde Shopping. Ontem eu tive um pequeno probleminha lá e eles apareceram e prontamente, de forma muito gentil, me ajudaram. Tá? Nosso reconhecimento aqui e muito obrigado também pela audiência. A audiência também conferida pelo Eliezer e também o Denilson. Eles são frentistas do Alto Posto Castanheira, ali no trevo do Via Verde Shopping, na Estrada da Floresta. Muito bem. Com o apoio do Supermercados Araújo e também do Araújo Mix, além do Nando Cabeleireiros e do grupo Dalcar Autopeças e Dalcar Auto Center, eu tenho o prazer de conversar agora com o secretário de Direitos Humanos, o ex-deputado federal Nilson Mourão. Seja bem-vindo, secretário. Boa noite. Boa noite, Muniz. É um grande prazer estar aqui sempre no nosso seu programa. Agradeço a atenção que a emissora tem tido sempre conosco. Muito bem. Secretário, ontem houve uma reunião com o governador Tião Viana, representantes da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Turismo, da Justiça, dos Direitos Humanos, enfim, da Diocese de Rio Branco. E a pauta principal é a criação de um comitê estadual de combate ao tráfico humano. Até que ponto isso preocupa o governo e especificamente o senhor como secretário de Direitos Humanos? Bom, nós estamos diante de uma realidade extremamente complexa, nova, do mundo atual, que nos deve preocupar a todos, as famílias, as igrejas, as escolas. O fato de existirem pessoas que são vulneráveis e que são sequestradas, sobretudo jovens, muitas vezes menores, são sequestradas e levadas para desfiles de moda, levadas com promessas de vida melhor em outras cidades e outras capitais, inclusive do exterior. Essas pessoas vão e depois, quando se defrontam diante de uma realidade trágica. Vivem uma vida de semi-escravidão. Não tem dinheiro, não tem direitos. Não consegue nem voltar ao país. Muitas vezes não consegue nem voltar. E quando volta, normalmente saem fugidas. É o caso daquela novela da Glória Pérez, que foi ao ar há algum tempo atrás. Foi inspirado nesse drama. Inspirada nesse drama. Né? E acabou provocando mais problemas, né? Porque aí incentiva também as pessoas a entrarem nessa, né? Mas trouxe o debate. Trouxe o debate. Trouxe o debate para a sociedade, que era uma coisa subterrânea, escondida. As pessoas não acreditam nisso, mas isso é um fato. Só sabiam quem de fato era vítima, né? Eu quero alertar as mães, aos pais, os professores, as igrejas, olhem para essas pessoas. Esse é um crime difícil de ser identificado, porque muitas vezes conta com a cumplicidade da vítima e às vezes da família da vítima. Eles prometem muita coisa e as pessoas acreditam nessas promessas, né? E isso nós não podemos admitir e achar isso uma coisa natural. São criminosos, são traficantes de seres humanos. E agora eles inseriram uma situação nova, que é traficar pessoas para retirada de órgãos humanos. Agrava ainda mais a situação, né? É outro crime, né? É um fato que existe em vários lugares do mundo, quase todos os lugares do mundo, pessoas que precisam de rins, de fígado, de vários órgãos humanos que muitas vezes podem ser tirados de uma pessoa. Geralmente, o secretário, qual é o perfil, qual é a faixa etária predileta, preferida por esses criminosos? Entre 16 a 22 anos. A pessoa acaba ainda na fase de formação do caráter, é muito menores de 16 anos, 17, 18, até 22, 23 anos. Esse é o foco desses criminosos. Por isso nós temos que ter muita atenção para essa faixa etária, para essa situação da vida das pessoas. Qual o objetivo principal agora do Conselho? Ele começa a funcionar de imediato? Como é que é? Bom, o governador Tião Viana, mais uma vez, como homem humanista, ele tomou essa iniciativa, atendendo a alguns apelos da sociedade, particularmente de igrejas. Pediram que ele instituísse um comitê de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Esse comitê foi constituído ontem, né? Envolve muitas entidades, pessoas de órgãos governamentais, você citou alguns, mas o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, a Justiça Estadual e vários outros órgãos.
além de membros da sociedade civil, das igrejas, do Centro de Direitos Humanos, de outras entidades da sociedade civil, comporão esse comitê. Eu só preciso, Muniz, informar a você que a tarefa desse comitê é uma tarefa educativa. Nós não vamos entrar em ações policiais. Ações policiais, quem desenvolve, quem tem a iniciativa, quem tem know-how, quem tem experiência para fazer são os policiais, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal. Nós fazemos um trabalho educativo nas escolas, nas igrejas, na rodoviária, no aeroporto, na tranca lá em Brasileia, nas saídas para a Bolívia e para o Peru, entregando panfletos e conversando com as pessoas. Nessa ação educativa, vocês acabam fazendo também uma ação preventiva, vira uma ação preventiva. Educativa e preventiva. Nós trabalhamos a repressiva, com a aí sim. Com outros identificado algum fato, a gente comunica imediatamente à Polícia Federal, que então, a partir da sua capacidade, da sua experiência, da sua competência, entra em campo para fazer a parte policial. O Conselho chega em boa hora, ô secretário? Não, o Conselho eu acho que é uma excelente iniciativa. Aqui no Acre nós já tivemos alguns casos, né, com os quais a Secretaria de Direitos Humanos se envolveu diretamente. Tivemos um caso de uma pessoa uma jovem estava desaparecida e cuja mãe estava presa na Bolívia, na Vila Bush. Eu fui lá, atendi a notificação que me foi feita, pessoalmente eu fui lá. De fato, a pessoa estava lá mesmo, a mãe estava lá e a filha também. É que na Bolívia eles têm outra visão. Os presos podem ter com eles, junto deles, os filhos, o marido, quem a pessoa quiser. Então, a filha realmente tinha desaparecido, mas estava com a mãe no presídio. Foi devidamente identificada. Nós tivemos um outro caso de uma jovem que viajou para Londres para fazer um estágio e o pai não sabia o paradeiro. Me procurou, eu identifiquei a mãe disse, não, ela realmente foi, mas foi com o meu consentimento e o consentimento do juiz da infância e da juventude. O pai tomou conhecimento disso, mas estava separado, enfim, foi identificado. E o terceiro, aquele caso... Pelo menos tira a dúvida do pai, né? Não fica com aquela... tira a dúvida. O pai ficou um pouco transtornado, né? Transtornado porque não havia sido comunicado, mas não teve o que fazer. Claro. A pessoa estava perfeitamente identificada. E teve aquele rumoroso caso, daquela menina que desapareceu daqui de Rio Branco, teria ido para a Bolívia. Nós notificamos a Polícia Federal investigou muito, viu que o caminho não era a Bolívia, e nós acabamos identificando no Facebook. Ela disse que realmente estava em Rio Branco, mas não queria mais voltar para conviver com a mãe, que o relacionamento estava muito difícil. Esses foram os 3 casos que nos apareceram. Esse também é um outro problema, claro que não é da sua alçada, é mais ligado ao pessoal da assistência social, são os chamados conflitos familiares, que acabam prejudicando a vida de menores de ambos os sexos. A mulher que arranjou um novo marido, o marido que arranjou uma nova mulher, às vezes não dá certo com o relacionamento com os filhos. Menores são praticamente jogados fora de casa e cria-se aí um grave problema. Talvez, por enquanto, um problema social. Depois vem a questão policial, porque os meninos começam a apontar, enfim, problema muito sério. A chamada desagregação familiar. O senhor é um homem que preserva muitos valores éticos e morais, né, o secretário? Isso também é um motivo de preocupação também para o poder público de um modo geral. Nós vivemos num momento turbulento da vida da sociedade, no mundo inteiro, né? Normalmente, pais e filhos, a partir de um dado momento, sempre têm conflitos, divergências, porque os filhos estão querendo fazer a sua caminhada, colocaram asas, querem voar, e nós que somos pais, muitas vezes queremos segurar e retê-los em casa. Enquanto eles estão bem jovens, que ainda muito dependentes, a gente ainda tem o controle, depois não tem mais. E muitas vezes essa passagem aqui é muito dolorosa. Os pais não conseguem compreender, os filhos também não fazem a coisa corretamente, dá uma desagregação familiar grande. O que desagrega mais também é a droga. A droga acaba com a família, liquida com tudo e
e às vezes são os pais que usam drogas, às vezes são os filhos, às vezes são os dois, não tem sustentabilidade. Nós temos que buscar uma convivência familiar construtiva, educativa e amorosa entre aquele núcleo familiar, né? Caso de separação, como você fala, está muito como hoje, muito corriqueiro, aliás, corriqueiro demais. As pessoas estão trocando de mulher ou de homem como quem troca de camisa. Isso gera um conjunto de problemas, de ciúmes, etc. E às vezes desembocam em crimes passionais, né? Um dos dois morre, né? Normalmente a mulher sofre muitas violências por conta desses novos relacionamentos que aparecem, são violências que são praticadas, o homem não aceita que a separação, enfim, é um mundo muito complexo esse aí. Muito, muito complicado. O secretário, um outro problema que não temos como fugir dele é a questão dos haitianos, dos senegaleses, de outros imigrantes que chegam aqui, ficam alguns dias, depois vão para o sul, para o sudeste, mas o problema continua. Eu sempre tenho feito alguns comentários que é um problema do governo federal, não é um problema do governo estadual. Estamos segurando aí esse caso há muitos anos. Quase 5 anos. Quase 5 anos. Muito dinheiro já foi gasto. Não diria gasto, investido porque de qualquer maneira são seres humanos. Tudo que fizermos por eles ainda é pouco. Embora, repito, o problema não seja do governo do Estado. Como é que fica agora, o secretário? Bom, o povo do Acre tem acompanhado a nossa luta, a nossa batalha, trabalhando, procurando estar presente e organizar esse processo de migração. O mundo todo está com esse problema. De pessoas dos países pobres tentando melhorar de vida e indo para os outros países. Africanos que vão para a Europa e agora centro-americanos que vêm encontrar uma rota Brasil. O Brasil não era a rota. O Brasil mandava os seus filhos para fora. Nós mandamos quase 6 milhões de brasileiros. Mas agora o Brasil é rota. Se tornou uma grande potência econômica, 7ª economia do mundo. Está em crise, está com problemas, nós estamos acompanhando e tudo, mas é a 7ª economia do mundo, com recordes extraordinários em várias áreas, em vários campos. Muitas vezes os negativistas não veem isso, né? O Brasil, muito emprego, muito trabalho, muitas obras grandes, né? Hidrelétricas sendo construídas que absorvem 30, 40 mil pessoas. Então, essas pessoas construíram uma rota para o Brasil, vindo do Haiti depois do terremoto. É um fato consumado. Nós não chamamos, nós não pedimos para eles virem. O fato é que eles vieram, chegaram e passam por aqui. O governador Tião e a Secretaria de Direitos Humanos, subordinada ao governador, decidiu estender a mão. São seres humanos, como nossos irmãos brasileiros estão fora do Brasil, e muitos estenderam as mãos para ele, nós estendemos a mão para esses imigrantes. Mas nós não temos mais condições de mantê-los, né? Como você observou bem, é uma atribuição do governo federal e nós estamos em negociações já muito avançadas para que o abrigo e essa ação seja gerida pelo governo federal. Ainda bem, né? Seria um problema a menos, porque, repito, é complicada a situação. E cada dia que passa, chega mais gente, vez por outro fecham lá, não tem como sair daqui. É difícil. Secretário, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Eu quero parabenizá-lo pelo espírito humanista que o senhor sempre teve, de se preocupar com o bem-estar social do ser humano. E caso o senhor queira acrescentar algo, fique à vontade. Só queria agradecer à emissora por essa oportunidade de divulgarmos as nossas ações, o Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, importante para a gente trabalhar, essa oportunidade de dizer isso, e de conversar com as pessoas sobre a vida humana. Nada mais importante do que a vida dos seres humanos, do que o respeito à dignidade das pessoas. Muito obrigado. Muito bem. Foi um prazer, secretário. Um abraço. Tudo de bom. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o professor doutor da Universidade Federal do Acre, Reginaldo Ferreira. Ele é superintendente do INCRA, mas está largando o cargo. Vamos ver, fazer com ele um balanço das atividades e o legado que ele deixa para o órgão federal aqui no Acre. Fique com a gente.